Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo que vocês vão me ver elogiar muito uma obra, mas eu não vou recomendar a compra delas. E é meio estranho isso, né? Pois é. Hoje a gente vai falar de Sasaki Miyano. Sasaki Miyano, obra de Shou Haruzono, é uma comediazinha romântica, tá chegando agora pela Panini, né? O primeiro volume saiu em outubro, então tá chegando agora, ela é bimestral, então o 2 tá saindo por dezembro. Esse mangá, ele... Como é que eu vou te explicar pra vocês? Eu sou péssimo pra demografias, tá, pessoal? Então... eu particularmente não gosto de usar demografias japonesas, então se eu falar agora uma besteira, vocês me corrijam, por favor. Ele é um BL, tá? E ele tá saindo pela Panini, o que já é meio que surpreendente, né? Normalmente BLs vêm pela New Pop. O que a gente vai ver aqui, né? Ele é uma comédia romântica em que a gente vai acompanhar o relacionamento dos dois protagonistas, o veterano Sasaki e o calouro Miyano. A gente vai ver meio que o relacionamento desses dois, um pouco da história deles. E é bem uma comediazinha romântica, tá, pessoal? Ele é naqueles mangás meio que estilo de tiras. Não chega a ser o 4-koma, né? Que é um estilo que eu particularmente não gosto. A gente já viu aqui no Brasil obras como Azumanga Daioh. Se eu não me engano, Kaon também é 4-koma. Mas não, ele é aquele estilo de tiras, mais uma página ali com 4 quadros de uma mesma história, que tem tem um nome de capítulo, né? E na outra página mais 4 quadros. Um mangá que fez muito sucesso com esse estilo tá aqui em cima, ó, o Otakoi. E eu já vou deixar bem claro para vocês, Sasaki Miyano é meio que o sucessor natural de Otakoi. Tá, eu acho que ficou bem nítido que a Panini trouxe ele para ocupar esse espaço que o Otakoi deixou ao terminar. Porque a história, ela, por mais que aqui seja um BL, ela é uma história bem mais a cara de Otakoi, sabe? Elas parecem muito, elas são bem idênticas. E isso foi a primeira coisa que deixou claro para mim. Eu falei para vários amigos que, ó, isso aqui é o novo Otakoi da Panini. Como eu falei aqui, a gente vai acompanhar o relacionamento dos dois e eu não tenho muito mais o que avançar além disso, né, pessoal? Porque basicamente a história é apenas isso. Ela não tem mais nada além do relacionamento dos dois protagonistas. Ambos estudam num colégio masculino, né? Ou seja, um colégio que só tem garotos. E alguns já devem estar pensando, tá, ok, então tá aí o plot pro... Vai ser quase um harém ali entre eles. E não, gente, não tem nada a ver. É meio interessante até a questão como a gente vai ver isso ser abordado. Principalmente, eu fiquei muito curioso sobre a questão do Miyano, mas nesse primeiro volume a gente vai ver muito mais o Sasaki, que é quem realmente está mais questionando, ele meio que se interessa pelo Miyano depois de um acontecimento. E é interessante ver que em vários momentos ele pensa, nossa, o Miyano é meio fofinho, mas ele é um cara. Ah, o Miyano, ele parece um cara interessante, mas ele é um cara. E ele tem muito esse questionamento de que ele está se interessando por um cara, né, por um homem. Já pelo lado do Miyano, a gente não vai ver muita coisa, tá? A gente até meio que se questiona como que o Miyano vai lidar com tudo isso, porque, ao menos nesse primeiro volume, obviamente não começou um relacionamento amoroso entre eles, tá? A gente vê que claramente o Sasaki tem um interesse amoroso no Miyano, mas o Miyano não, ele aparentemente nem demonstra ter interesse romântico em outras pessoas. Ele é um garoto que adora ler mangás BL, ele escuta doramas, então, mas relacionamento mesmo, ele claramente parece não ter interesses no momento.
até questionam ele como é que é a relação dele com o Sasaki, e ele disse que não, são só dois amigos. Então a gente fica meio que nessa questão de que é bem nítido que o Sasaki está interessado, por mais que ele se questione um pouco ao longo do volume, no final é muito claro que ele meio que está apaixonado. Já o Miano fica ainda aquela dúvida de o que ele realmente sente, quais são os reais interesses dele. E isso foi uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção nesse mangá, tá, pessoal? Um outro ponto que me chamou muito a atenção é que ele é um bom mangá de comédia, sabe? Ele é uma comédia romântica, e eu vou de novo fazer a comparação com o Otakoi. Ele tem um paralelo muito interessante com o Otakoi. De certo modo fácil a gente se identificar, né? Mesmo eu, que não seria exatamente o público-alvo de Sasaki e Miano, é fácil se identificar um pouco com alguns acontecimentos, como por exemplo, o Miano, por mais que ele leia BLs e eu não seja tanto de BL, ele lê mangás e eu leio mangás, e eu consigo ter aquela identificação na questão de tipo, tem alguns mangás que a gente tem vergonha, sabe? E não só alguns mangás que a gente tem vergonha, às vezes a gente tá lidando com alguém que não é do nosso nicho ali dos mangás, e aquela pessoa mostrar algum certo interesse e a gente meio que se controlar para não sair largando currículo de mangás em cima da pessoa. Isso dá pra gente se identificar um pouco e é legal, sabe? E de novo volta em Otakoi, lembra um pouco. Eu particularmente me diverti lendo Sasaki Miano, e eu acho que ele realmente é um ótimo sucessor para o Otakoi. E aí a gente vai vir pro grande problema desse mangá. Como vocês podem ver aqui embaixo na barra, esse não é um vídeo muito longo. Ele é um vídeo bem curto, e é justamente porque a gente não tem muito o que falar de Sasaki Miano. Ele é um mangá fofinho, ele é um mangá de comédia romântica, ele é um mangá divertido. E ele é só isso, tá? Ele não é aquele mangá que vai fazer a gente teorizar várias e várias histórias, que vai fazer a gente pensar em vários plots e o que está acontecendo, em quais são o background do personagem, né? Eu não vou entrar nos grandes seinens reflexivos ou nos shonens de milhares de teorias. Não, vamos pegar, por exemplo, o Given, que também é um BL, e a gente vai ter toda a história do Maifu. Então a gente tem coisas para contar naquele mangá. A gente vai ter ali teorias para fazer. E, bom, Sasaki Miano não é isso. Ele vai de novo. O Otakoi era muito isso. O Otakoi era um mangá que ele não nos fazia pensar muito. Ele nos contava uma história, a gente lia e acabou. Sasaki Miano é isso. Ele vai contar uma historinha ali, a gente vai dar umas risadas, a gente vai se divertir e acabou de novo. E ok, isso não é ruim, isso é muito bom, mas a gente está numa época no mercado brasileiro que vai ser difícil isso que eu vou falar, algumas pessoas talvez entendam errado e não gostem, mas a gente está numa época do mercado brasileiro que eu acho que não cabe Sasaki Miano. E é difícil falar isso, gente, porque, sendo bem honesto, eu adorei esse mangá, ele me divertiu, ele me deixou com vontade de ler mais, porque ele é divertido. Só que ele tem, vocês podem ver, ó, ele é fininho, tá, gente? Vamos ver, pegar aqui, como ele é branco, dá um reflexo grande. Ele é bem fininho. Deixa eu ver aqui um mangá para poder fazer uma comparação mais justa aqui. Spy Family, tá? Tanco normal. Compara um do lado do outro, ó. Deixa eu ver se assim fica um pouco melhor de ver. Bom, tá dando muito reflexo, mas como vocês podem ver, Spy Family é muito mais grosso. E ele é muito mais grosso porque Sasaki Miano tem só 126 páginas. E aí alguém já deve ter lembrado que o Otakoi também tinha poucas páginas. O Otakoi também era na casa de 100, 120 páginas. Só que Sasaki Miano custa no primeiro volume R$ 33,90.
E, bom, já aí são R$ 34, né, galera? E o 2 também veio nesse preço, mas vai ter reajuste no 3 e ele vai subir para R$ 36,90. Sabe, galera, é R$ 37 um mangá de 120 páginas. Isso é um absurdo, tá? E eu vou usar uma palavra até dura. Isso é um roubo. Ele não tem nada demais, e eu não tô nem falando só da história, ele não tem nada demais mesmo. Ele é uma capa cartão com uma laminação fosca e um pouco de verniz localizado aqui no título, papel off-white normal. Algumas pessoas me disseram, Hag, não tem transparência. A gente tem, sempre tem uma transparência, tá? Vamos acordar. Tem uma pequena transparência porque é um papel off-white, é o papel padrão, é o papel simples, e só 120 páginas, pessoal. E no 3 ele vai subir para R$ 36,90, R$ 37. E eu falei no Twitter sobre isso hoje, ontem de manhã, né? Eu tô gravando na quarta, vocês sabem que eu gravo um dia antes, então hoje de manhã eu falei disso, que eu falei que é um roubo, é a palavra que eu usei. E eu citei que, por exemplo, qualquer mangá atual tá nessa faixa de preço. Ele tá entre R$ 36,90 e R$ 37,90. Só que isso eu tô falando de um tanco com 200 páginas, 250 páginas, sabe? Eu só tô falando de mangás que tem sobrecapa. Então, não faz sentido pagar isso em Sasaki Miano, que tem 100 páginas, 120. E aí eu tinha feito só essa comparação com os mangás da Panini, e alguém veio me citar agora no final do dia, um pouco antes de eu gravar o vídeo, que vai ficar ainda mais absurdo quando a gente pensar no preço que a JBC está cobrando por Nausicaa. Nausicaa está sendo vendida a R$ 40, sabe? Eu comprei o meu volume de Nausicaa por 35. Então, caramba, gente. Nausicaa tá numa edição perfeita, um dos maiores mangás de todos os tempos, que teve uma licença extremamente cara. Ele é maior, ele tem as dimensões muito maiores, e tu consegue comprar Nausicaa por pouco mais do que tu vai pagar em Sasaki Miano. Então, assim, qual é o país que a Panini está vivendo, gente? E aí me dói dizer isso, e algumas pessoas vão se incomodar, porque, Hag, tu tá falando isso porque é um BL, se fosse um shonen tu não ia estar falando. E assim, gente, eu já falei sobre isso em Pokémon, que eu adoro Pokémon, mas quando a Panini lançou, faz tempo já isso, foi na época de Rubi e Safire, que o primeiro volume de Rubi e Safire tinha 150 páginas e custava R$19. E eu falei, cara, isso é um absurdo. E a mesma coisa eu vou falar em Sasaki Miano. Ele tem 126 páginas, é um absurdo estarem cobrando R$33,90. E subir ele já no 3 para R$36,90. Então, acaba ofuscando toda a história do mangá. Porque, de novo, é um ótimo mangá. Ele me divertiu demais, ele me deixou a fim de ler. Mas ele é caro. Muito caro. E aí entra o que eu falei, ele não tem espaço para fazer isso hoje no nosso mercado, sabe? Se o único modo de tu publicar um mangá de 120 páginas de uma comédiazinha romântica é fazendo ele custar R$36,90, vale a pena publicar? Hag, mas tem público, tem quem vai precisar, quem quer ler, tem... Ok, eu entendo, sabe? Mas... gente... Eu acho que perde um pouco a credibilidade quando a gente não reclama disso, tá? Porque... não dá, gente. É muito caro. É muito caro para um mangá que não entrega, sabe? E eu não tô falando novamente, não tô falando de história, eu tô falando do geral. Isso aqui era para ser um mangá que tinha que estar custando muito menos. Isso aqui talvez um mangá de porta de entrada, uma comediazinha para o pessoal ler e descontrair.
Eu vou pegar um mangá que eu amo, e pra mim é um absurdo o preço que ele tá indo. É Takagi-san. Ele tá por aqui. Eu ia mostrar ele, esqueci de pegar. Cara, Takagi-san também tá nesse preço. R$ 36,90. Isso é um absurdo. E Takagi ainda tem um pouquinho mais de páginas. Acho que ele vai a 140, 160. É um absurdo. Não é um mangá para esse preço. Ele é um mangá numa comédia boba, uma comédia levezinha. E, cara, a Panini tá claramente sem noção nenhuma do mercado que ela está inserida. Sabe? Não faz sentido uma editora lançar isso nesse preço. Não faz sentido uma editora tá lançando 50, sabe? 50 mangás o checklist dela, não tem cabimento isso. Eu fico sem palavras, sabe? E eu não quero nem entrar na questão dos reajustes. Eu acho que reajuste acontece, todo ano tem, as coisas estão sendo reajustadas no supermercado, mas o que me incomoda mesmo é a falta de realidade da Panini, sabe, pessoal? Vocês viram agora na última terça, eu fiz um vídeo sobre os anúncios da CCXP. E a Panini anunciou 8 mangás. 8. E eu pensei, ok, 8 mangás que ela vai publicar ao longo de 2023. Então, um por mês, 2 por mês. Ontem ela fez a live de os lançamentos de fevereiro. E 3 dos 8 já estão em fevereiro. Sabe, o Sono Bisque Doll, que vai sair aqui com o nome de Minha Adorável Cosplayer. O Delusive Samurai. E também aquele shoujo que tem... Esqueci o nome dele. Os 3 já vão sair em fevereiro. 3 dos 8 já estão em fevereiro. Se ela manter essa média, em abril ela já publicou tudo que ela anunciou na CCXP. E sabe, ela tá começando mangá novo em outubro, em novembro, dezembro não tem, em janeiro já tem Danandan, e aí fevereiro tem mais 3 mangás, em março já vai vir mais. Caramba, o que a Panini tá vendo no mercado? E eu fico meio triste, sabe, pessoal, porque isso aqui era pra ser um vídeo legal, porque eu li um mangá legal. Eu li um mangá que eu gostei bastante, eu li um mangá divertido. E no fim ele acabou sendo um vídeo em que eu vou dizer pra vocês que talvez não vale a pena comprar esse mangá. Ele acabou sendo um vídeo em que eu tô reclamando muito da Panini, da falta de noção da realidade da Panini. Isso que eu tô falando só dos mangás, né, gente? O pessoal que compra comics tá mais apavorado ainda. Porque a Panini anunciou aí um ônibus de Gotham DGP, que eu adoro, inclusive, mas que vai custar quase R$500. R$500 num gibi, sabe? Eu não sei, gente, eu não sei. Eu tô cansado, sabe? Parece que eu tô vivendo numa realidade paralela. O que as editoras estão fazendo? Não me desanima, sabe, pessoal? Me desanima ver que, pô, isso aqui é um mangá bem legal, é um mangá bem divertido, mas eu não tenho coragem de falar pra vocês darem uma chance, porque ele tá caro demais e ele já vai subir de novo. No terceiro volume ele vai ser reajustado para R$ 36,90. Então, que cara, eu vou dizer pra vocês, deem uma chance. Eu não consigo, por mais que eu tenha gostado do mangá. Eu provavelmente vou continuar comprando, mas ele vai cair naquela minha lista de mangás que eu vou esperar ótimas promoções. E se eu perder algum volume, eu vou simplesmente me desfazer dos que eu vou ter. Porque eu não vou fazer o menor esforço para colecionar esse mangá, mesmo eu tendo gostado dele. E, bom, pessoal, por hoje é isso. Eu falei, era um vídeo menor porque eu não tenho nem clima para falar para vocês sobre o mangá. Porque eu não consigo, sabe? A única coisa que eu consigo pensar é o quão absurdo é o preço dele. E todas as coisas boas que eu vi no mangá acabam ofuscados por isso.
Porque eu não consigo vir para vocês e dizer, gente, é um dos melhores anúncios. Não, não é um dos melhores, tá? A gente vai ter mangás muito melhores que ele. Agora, começo de 2023, já vem Sangatsu no Lion, já vem Dan Dan Dan, a Panini mesmo anunciou ali, eu falei para vocês, Darwin Gihei, e começou ao longo de 2022 outros mangás muito bons. Então eu não tenho como vir dizer para vocês que esse aqui é um dos melhores do ano. E ainda mais quando a gente olha o preço dele. Então, assim, é um mangá que, por mais que eu tenha gostado, eu vou dizer para vocês, não vale a pena. Ele não vale R$ 36,90. E o que a Panini está fazendo é algo completamente prejudicial. Mangás interessantes, mangás que divertiriam o público, vão acabar acontecendo isso. Eles não vão nem ser falados porque eles estão caros. Bom, vamos encerrar, né? Por hoje é isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixem seu like, compartilhem o vídeo. E acabou sendo um vídeo bem diferente, pessoal, porque eu não vou conseguir falar mais do que isso, tá? Então comentem o que vocês acham disso tudo. Vocês chegaram a ler Sasaki Miyano e vocês concordam comigo? Ele é bom, ele é um mangá divertido, mas ele não vale esse preço e não tem por que a gente fazer de conta que sim, tá? O que vocês acham desse reajuste, né? Esse reajuste que fez subir bastante os mangás e fez ficar cada vez mais difícil comprar. A gente vai ter que começar a peneirar cada vez mais e bons mangás vão acabar sendo perdidos. O que dá para fazer, né, gente? Vou fechar o vídeo com essa pergunta. O que será que dá para fazer? Não adianta a gente cobrar as editoras que elas baixem o preço se não tem como baixar o preço, sabe? Se a gráfica lá tá cobrando X, não adianta a gente pedir que eles cobrem menos. A Panini tem que botar o preço que ela precisa botar, ainda é uma empresa. Só que ao mesmo tempo não dá para pagar o preço que ela tem que botar. E aí o que a gente faz? Qual é o caminho? Qual é a solução? Eu honestamente não sei. Eu não sei mais, eu não consigo pensar o que dá para ser feito. Bom, nesse clima a gente fica por aqui. Na próxima terça a gente volta. Até lá, pessoal.